Revelada a base alienígena Two Whites nórdicos em Nevada, Estados Unidos. Em um relatório de 11 de dezembro de 2016 sobre o SSP, Programa Espacial Secreto, o denunciante Corey Gold anunciou e descreveu a existência de seres extraterrestres brancos e altos, Two Whites, como uma opção a ser considerada para uma iniciativa de divulgação limitada orquestrada pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela DIA, Agência de Inteligência da Defesa, pela DHS, Agência de Segurança Nacional. Corey Gold declarou: outro plano potencial que está na categoria opcional envolve a possível revelação da existência de um único grupo ET conhecido como Brancos Altos. Este é o grupo com o qual Charles Hall e outros se encontraram. A Cabala pode tentar nos apresentar este grupo, explicar que eles têm estado por aqui em torno de um tempo muito longo e esperar que eles possam nos levar a seguir uma nova religião mística a ser oferecida para nós por esses seres extraterrestres. Isso definitivamente não seria do melhor interesse da humanidade. A fim de familiarizar os leitores com Charles Hall e seu testemunho sobre os brancos altos e por que a conclusão de Corey Gold sobre eles é correta. Decidi repor uma série de artigos e entrevistas sobre o depoimento de Hall, que começou em novembro de 2004, o que se segue ao primeiro artigo da série. Recentemente, recebi uma mensagem de uma das listas do Dr. Richard Boylan, discutindo suas opiniões sobre os aliens brancos altos, discutidas no livro das memórias de Charles Hall, Millennial Hospitality, volume 1 A3, do 1 ao 3. A mensagem é copiada abaixo. Acho bastante perturbador que Boylan tenha se movido rapidamente para promover sem ambiguidade os aliens brancos altos, discutido no livro de Charles Hall as suas várias listas. Desde que Boylan tem grandes listas e, portanto, tem alguma influência na formação das percepções de um bom número de pessoas sobre diferentes raças de ETs. Eu gostaria de elaborar um pouco sobre uma matéria anterior, postada em um fórum de discussão, onde eu discuti os aliens, Two Whites, os brancos altos, e Boylan fez a sua defesa. Permitam-me também reafirmar o meu ponto de vista mais cedo, que as informações de Hall é um reflexo preciso do que ocorreu na base Nellis da Força Aérea durante a sua Tour of Duty e, portanto, merece uma atenção séria. O pesquisador Paulo Herres investigou exaustivamente as reivindicações de Hall e encontrou-a para serem aceitadas, tornando este um caso importante para compreender plenamente, em termos de seu significado no contexto da exopolítica, relações humanas com extraterrestres. Hall descreve os seres brancos altos como bastante intimidantes em termos de comportamento e como eles regularmente perseguiram militares em serviço no remoto local deserto onde Hall serviu.
Os seres extraterrestres brancos altos regularmente causaram poderosas emoções de medo e até terror entre os militares que não entendiam esses extraterrestres ou não estavam prontos para interagir com eles de uma forma amigável. No entanto, os seres brancos altos também foram capazes de exibir qualidades de amizade e de ser professores, como no caso de Hal. Eu terminei agora de ler os 2 primeiros volumes das Memórias de Hal e até agora o comportamento dos brancos altos me parece muito semelhante aos relatos de abduções, experimentos, programas do comportamento da categoria Tau Greys, dos Greys altos, de ETs. As seguintes referências dão um volume e número de páginas de seu livro. Há uma arrogância na disposição dos seres brancos altos e um desprezo pelos seres humanos, exibido em suas interações com os militares que não os entendiam ou ficavam assustados com eles. Isto é similar a como os extraterrestres, os brancos cinzas, supervisionam muito abduções e controlam, punem os seres humanos que resistem às experiências genéticas. Desvio espiritual, relacionamentos e aceitação da nossa escuridão. Hal, por exemplo, descreve uma mulher alien, branca alta, que queria matar um militar, que sem saber tinha atingido seu filho com uma pedra e quebrou o braço da criança. O militar lançou uma pedra no que ele pensava ser um cão branco, perseguindo-o, em torno de sua cabana, onde estava baseado. Desde que os seres brancos altos assustam frequentemente os recrutas, os soldados muitas vezes pensaram que eram animais selvagens e ficaram completamente assustados com eles. O incidente levou os extraterrestres brancos altos a ameaçar os militares com a morte se ele não saísse imediatamente e prometesse nunca mais voltar. Foi assim que o militar em questão descreveu o incidente a Hal. Disse ele, eu tentei argumentar com ela. Eu disse a ela que eu não tinha quebrado o braço de qualquer menino e que eu gostava de brincar com crianças. Ela não ouvia nada disso. Ela disse que eu era muito estúpido para saber o que eu tinha feito. Então ela me disse que os generais americanos pediram que eu recebesse um aviso antes que ela e seus amigos me matassem. Ela disse que este era o aviso. Ela disse que se eu alguma vez voltasse para as fileiras, seu capitão me mataria. Outros militares tiveram encontros negativos semelhantes com os tais extraterrestres brancos altos. Um incidente em particular é muito revelador, uma vez que envolveu um cozinheiro na base do exército que inadvertidamente entrou na área da cozinha em um dia quando a base estava fechada. Ele foi ameaçado de morte porque simplesmente assustou alguma das crianças dos seres brancos altos. Portanto, não houve nenhum ossos quebrados ou machucado nas crianças. Ele somente assustou-os. Veja como Charles Baker Hall descreveu o incidente de como o cozinheiro narrou o que aconteceu. Eles estão lá, Charles. Não volte lá. Você vai assustá-los como eu fiz. Eles vão te matar se você assustá-los. Eles me disseram isso. Aquele alto no canto, ele disse que me mataria se eu assustasse seus filhos de novo. Bem, Boylan faz um ponto em seu posto abaixo sobre os seres brancos altos, usando suas atordoantes armas de feixe de micro-ondas de 8 polegadas para incapacitar as pessoas. Bem impressionante para humanos é aparentemente a prática dos seres brancos altos, como revelado na seção seguinte, onde uma mulher branca alta está falando sobre como Charles Hall salvou sua filha para um general da Força Aérea. Você sabe, general, antes de agora eu nunca teria pensado que isso fosse possível. Se minha filha tivesse tentado se aproximar de qualquer um dos outros, a maneira como ela caminhou até Charles Hall, hoje eles teriam entrado em pânico e nós teríamos que matá-los todos.
Se os brancos altos são tão humanos com suas armas de choque, por que eles teriam de matar todos os soldados em pânico, em vez de apenas atordoá-los como Boyle descreve? Agora, Charles Hall salvou a vida de uma criança dos extraterrestres brancos altos, cuja mãe era uma professora, e posteriormente ele tornou-se conhecido como o animal de estimação pet da professora em um projeto que ela começou a pôr crianças seres brancos altos com as dos seres humanos. Foi assim que a professora Allen introduziu Charlie às mães de algumas crianças dos seres brancos altos. Este é o Charlie Baker Hall, a professora declarou orgulhosamente. Ele é perfeito para o meu projeto de estimação. Veja quão gentil ele é e veja quão facilmente podemos controlá-lo. Portanto, está claro como controlar esses aliens brancos altos e a atitude condescendente que eles têm, mesmo para aqueles seres humanos que lhes prestaram serviço. No entanto, o papel que Hall desempenhou no projeto da professora dos seres brancos altos deu a ele um certo valor como animal de estimação da professora, o que significa que os seres brancos altos matariam outros soldados que poderiam ter ameaçado a vida de Charles Hall no sensível ambiente de segurança envolvendo a base de operações dos seres brancos altos no estado de Nevada. Na passagem seguinte, um sargento narra a um companheiro guarda de segurança militar as consequências de acordo com um dos seres brancos altos conhecido como Henry. Se ameaçarem o animal de estimação da professora, aparentemente, em um exercício de segurança, eles tinham disparado suas armas em alguém que afirmam ser o animal de estimação da professora. O Allen, o R, que eles chamam de R, disse que o pet da professora é muito valioso para que possamos disparar nossas armas nele. Disse que se o animal de estimação dos professores fosse morto, ele nunca poderia ser substituído. O velho R disse que se Sam e eu estivéssemos enfrentando o real Teacher Pet, o real professor do PET, né? Uma vez que apontássemos nossas armas para ele, ou uma vez que ele caísse no chão, ambos teríamos sido mortos instantaneamente, antes mesmo que estivéssemos cientes de que estávamos sendo atingidos. Ele disse que essas eram as ordens diretas que recebera da professora. Ele disse que Sam e eu teríamos sido mortos sem aviso prévio e que nenhuma das nossas armas teria disparado. No entanto, apesar de ter salvo o filho da professora alienígena e ser um animal de estimação da mesma, ninguém salvaria Hal se inadvertidamente ele machucasse uma criança no projeto da professora Allen, como evidenciado por uma mãe Allen conversando com seu filho branco alto na frente de Hal. Tudo bem, respondeu a mãe. Você pode se juntar ao projeto do animal de estimação da professora. Mas lembre-se, não fique muito perto dele. E lembre-se, se algo der errado, se Charlie alguma vez te tocar, eu vou pedir ao seu tio R para matá-lo. Hal também foi ameaçado de morte se ele de alguma forma interferisse com os planos dos aliens brancos altos, como descrito na conversa seguinte com um ser branco alto que estava aguardando uma procissão de aliens enquanto Hal estava presente. Então a guarda disse vigorosamente: você sabe que se algo der errado com este plano, poderemos matá-lo a qualquer momento que quisermos. Com os pés no chão, ainda tremendo de medo, eu respondi: sim, mas eu não farei nada para você me matar. De qualquer maneira, você não me matou, ainda assim você provavelmente não vai. O guarda sorriu e respondeu: você está completamente certo. Poderíamos tê-lo matado na cabana na outra noite se quiséssemos. Então ele se virou e caminhou de volta para a procissão. Parando por um minuto perto da mulher mais baixa, ele disse: veja, agora ele sabe com certeza que vamos matá-lo se alguma coisa der errado. Finalmente, se há alguma dúvida na mente do leitor sobre se os alienígenas brancos altos realmente matam humanos que os desobedecem, ameaçam,
Aqui está uma seção descrevendo o que foi contado por um sargento a outro, que fazia parte de um grupo militar que acompanhava um tenente-general em uma reunião de alto nível com os alienígenas brancos altos. Diga a eles, para um grupo de sargentos, para lembrar que a professora ordenou que eles ficassem longe da vista atrás da sala. Lembre-se que se eles desobedecerem às ordens da professora, ela vai matá-los, como ela matou os outros, e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Uma revolução silenciosa em andamento. Então aqui temos uma doutrina muito brutal de matar militares que desobedecem ordens e que isso ocorreu no passado. Agora, quanto à identidade dos aliens brancos altos, Hall aponta para o sistema solar de Arcturus como suas origens, como implicado na seguinte passagem, onde Hall está se dirigindo a um grupo de aliens brancos altos. Uma ondulação de emoção passou pela multidão quando eu mencionei a estrela Arcturus. A cerca de 36,7 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Depois de uma breve pausa, a senhora Alien, mais velha, perguntou com alguma surpresa: Mestre Charles, sabe de onde viemos? No entanto, o comportamento intimidador dos aliens brancos altos não é de todo consistente com as descrições que ouvi dos arcturianos. Se houver alguma conexão com Arcturus, pode ser puramente genética, pois os greys altos têm a reputação de extrair material genético de diferentes raças. A conexão arcturiana pode não ter sido mais do que um período em que os arcturianos foram involuntariamente levados a bordo de espaçonaves greys e incorporados em suas experiências genéticas, da mesma forma que os seres humanos são capturados pelos greys na Terra. Assim, híbridos greys humanos podem ser levados para outros sistemas solares e afirmam ser terráqueos, mas isso é puramente uma conexão genética. Agora, quanto à aparência nórdica dos aliens, os aliens brancos altos, novamente, isso é que provavelmente devido a alguma genética tirada de uma raça nórdica. Por exemplo, George Andrews descreve em seu livro Extraterrestres, Amigos e Inimigos como a um contatado, foi dito como os greys supostamente assumiram o mundo nórdico de Procyon da seguinte forma: os greys começaram a visitar-nos, primeiro alguns como embaixadores, depois como especialistas em vários domínios, onde a sua experiência poderia ser útil para nós, como participantes em diferentes programas que envolveram a colaboração mútua e finalmente como turistas. O que tinha começado como um gotejamento tornou-se uma inundação. Na medida em que eles vieram em números cada vez maior, lentamente mais infiltrando a nossa sociedade em todos os níveis, penetrando mesmo o mais secreto de nossos grupos de poder da elite. Assim como no seu planeta, a Terra, eles começaram controlando discretamente os membros-chave da CIA e KGB, através de técnicas desconhecidas para eles, como a hipnose telepática que manipula os níveis reptilianos do cérebro. Então, em Procyon, através das mesmas técnicas, eles estabeleceram um tipo de controle telepático hipnótico sobre nossos líderes, e sobre quase todos nós, porque era como se estivéssemos sobre um feitiço que nos conduzia à nossa condenação. Como se estivéssemos sendo programados por um tipo de ritual de magia negra que não percebemos que sequer existia. O mesmo programa em curso aqui na Terra. Charles Hall menciona em seu livro que os Stalwarts, os brancos altos, começaram a estabelecer uma presença na área do estado de Nevada em 1954. Este é o mesmo ano que Rosenwald se encontrou e estabeleceu acordo com os greys altos de Orion. Minha conclusão é que os aliens brancos altos estão intimamente associados com os greys altos de Orion.
Além disso, estes provavelmente vêm das estrelas sóis de Rigel, na constelação de Orião, que era um antigo mundo nórdico tomado pelos greys. Isso explica as características nórdicas dos seres brancos altos que Hall descreve e suas características de Grey, reptilianos, como mãos de 4 dedos com garras de cerca de 2 polegadas ao invés de unhas. Minha conclusão geral é a mesma com todas as raças extraterrestres que assinaram acordos com o governo dos Estados Unidos a partir de 1947 e estabeleceram sua presença na Terra em troca de cessão de sua tecnologia extraterrestre e trabalhando em projetos conjuntos. A primeira maior e principal base subterrânea alienígena foi a de Dulce, no estado do Novo México, que mais tarde foi desmantelada pelas forças da Federação Galáctica. Eles deveriam ser muito atentamente observados e francamente considerados com muita suspeita em termos de suas motivações para participar de tais acordos. Agora, dado o comportamento perturbador dos brancos altos, como House descreve, francamente fico consternado que um pesquisador como Boylan considere essa raça extraterrestre como exemplares visitantes das estrelas de quem nós da Terra devemos ser amigos, como ele está defendendo atualmente. Como já descrito, existem muitas outras raças extraterrestres que são mais honrosas e mostram qualidades muito mais elevadas. Lê os relatórios dos contatados desses extraterrestres, das Pleiades, Andrômeda, Vega, Lira, etc. Eles não deixam ninguém com sentimento de desconfiança, medo e apreensão. Pelo contrário, muitas vezes sente-se um grande grau de amor e alegria vindo através deles. Por exemplo, lembro-me de ler a discussão de George Adamski sobre os venusianos e como eles prefeririam dar suas vidas quando encurralados ao invés de infligir lesões em outras formas de vida sencientes. Isso soa muito parecido com Cristo e, embora eu pessoalmente não concorde que essa atitude é muito prática, ela tem um impacto emocional para saber que alguns ETs realmente praticam uma ética elevada que a maioria consideraria semelhante a Cristo. O contraste com os aliens brancos altos que Charles Hall descreve não poderia ser maior. Um testemunho do povo pele vermelha sobre aliens. É importante ressaltar que contatados como Billy Mayer, Alex Corley, Henrique Castilho, Bárbara Martinique, etc., dizem que os extraterrestres pleidianos e andromedanos com os quais interagiram alertaram sobre o trabalho com os greys, que têm fama de infiltrar mundos e assumi-los e usar a população cativa para usar seu material genético. Isso finalmente me leva a Dr. Richard Bolan, que agora está defendendo abertamente seus partidários para estabelecer comunicações telepáticas com os aliens brancos altos, em uma série de experimentos. Como se pode ver do seu posto, ele não menciona os incidentes perturbantes descritos no livro de Hall, e apenas dá uma avaliação de incandescência dos alienígenas brancos altos e a necessidade de entrar em contato com eles. Boylan tem consistentemente ignorado todas as provas de comportamento negativo por parte dos greys e outras raças ET, como os reptilianos e pesquisadores criticados ou abduzidos, que apontaram o comportamento negativo. Boyle está se comportando essencialmente como um propagandista para os aliens brancos altos e que ignora os incidentes negativos que envolvem esses aliens branco altos que foram relatados por Hall, ele mesmo. Isso exigirá a informação que Boylan tem para baixo com outros informantes tais quais como Michael Wolff. Paulo Harris, por exemplo, entrevistou Wolff e descobriu que ele respondeu a uma pergunta sobre a questão ET benevolente, hostil em termos de um barreira alien que coloca em quarentena a Terra.
Da seguinte forma, os ETs negativos podem passar de vez em quando, e isso é o que os ufologistas anti-alien apontam ser possível. Agora, o Dr. Wolff está aqui reconhecendo a existência de ET negativo, então certamente não é desinformação colocar negativos extraterrestres, a menos que o próprio Dr. Wolff esteja espalhando desinformação. No entanto, Boylan tem tido o cuidado de não reconhecer essa informação ou permitir que ela seja distribuída em suas listas. Ele fez coisas semelhantes com outros denunciantes como Robert Dean e Clifford Stone, que se referem à existência de extraterrestres negativos. A oculta história do sistema solar, da Terra e do programa espacial secreto. Para resumir, Boylan está descartando os incidentes negativos descritos no livro de Hall e dando uma avaliação otimista das interações mais positivas dos aliens brancos altos. O Dr. Boylan está agora agindo como um protagonista branco dos brancos altos e defendendo-os como uma espécie de modelo exemplar de visitantes estelares, que devemos procurar ansiosamente cultivar da amizade. Em conclusão, os brancos altos são provavelmente uma variação genética dos greys, dos cinza altos, e muito provavelmente originarem-se do sistema da estrela de Rigel, na constelação de Orion, onde o mundo nórdico foi alegadamente infiltrado e tomado o controle de acordo com as testemunhas de um número de contatados. Este mundo nórdico, cujo material genético é usado junto com outras raças, como os arcturianos, é usado para construir seres híbridos que, em última análise, parecem ser ETs nórdicos, mas estão muito mais próximos aos greys altos e suas agendas questionáveis de infiltração e controle. Os aliens brancos altos devem ser tratados com extrema cautela e suspeita. Eu recomendo que os indivíduos optem por estabelecer contato com raças extraterrestres mais benignas, como os sirianos, pleiadianos, andromedanos, que não têm um histórico de raptos ou intimidam os seres humanos. As experiências sobre telepatia que o Dr. Richard Bowling está defendendo a seus membros para entrar em contato com os greys altos é baseado em uma versão propagandeada com aliens brancos altos, visitantes das estrelas. A recente troca de comunicação com o ex-aviador da Força Aérea Charles J. Hall, autor da trilogia Millennial Hospitality, juntamente com o conteúdo revelado em seus livros, traz à tona as seguintes revelações interessantes. Existe uma raça extraterrestre a quem o Sr. Hall chamou-os de brancos altos. Esta raça provém de um local perto da estrela Arcturus. Estes brancos altos atingem a idade adulta em torno de 6 pés, cerca de 1,83 metros de altura e têm características geralmente humanoides. Os nazistas construíram bases e antigas ruínas na Lua e Marte. Eles têm cabelos louros, geralmente cortados curtos, e as mulheres tendem a usar seus cabelos em uma forma feminina de corte. Eles têm olhos azuis e têm olhos maiores do que nós, humanos, que se enrolam parcialmente ao redor da cabeça. Os aliens brancos altos, de outra maneira, parecem bastante com nós humanos, exceto que sua pele é de cor branco calcário. Eles têm as mãos com 4 dedos, que não terminam em unhas, mas sim em garras mais duras, de 2 polegadas de comprimento como apêndices. A roupa típica dos aliens brancos altos é um macacão de cor giz branco aluminizado, de tecido parecido com lona. Eles também usam luvas do mesmo material e uma espécie de capacete branco aberto, tipo de motocicleta. Tanto o termo quanto o capacete emitem um campo de 3 polegadas de luz suave, branca, fluorescente. A intensidade dessa luz emitida pode ser variada de suave para muito brilhante, para olhar sem tensão. Estes aliens brancos altos têm inteligência muito alta e uma velocidade de processamento de informação que Mr. House estima em 3,5 vezes mais rápido do que os seres humanos brilhantes.
A tecnologia dos brancos altos está avançada. Um elemento de sua tecnologia é uma roupa de transporte que eles colocam e que fornece levitação antigravidade pessoal e movimentos acima do solo, bem como a proteção do campo de força contra ataques. Por exemplo, iria atrasar uma bala disparada para que ela caísse no chão. Outro elemento de sua tecnologia é as espaçonaves. Eles operam naves shuttles menores que podem transformar em número limitado de indivíduos. E então eles têm grandes naves para navegar no espaço profundo que podem viajar entre sistemas estelares. Sua embarcação shuttle é de cor branca, elipsoidal ou em forma de ovo, com um fundo plano moldado, tem uma fileira de janelas grandes em cada lado, tipo como de um avião. Seu tamanho é comparável ao de máquina de motor diesel de um trem de passageiro e tem 2 janelas na frente como um trem diesel. A escala dessas embarcações shuttles permite a viagem até a Lua ou mesmo Marte, mas não o espaço profundo. Suas espaçonaves de espaço profundo são muito grandes, brilhantes, espaçonaves negras, com propulsão antigravidade, com cerca de 70 metros de altura, 300 metros de largura e 500 metros de comprimento. Essas espaçonaves também têm janelas piloto, bem como tem regularmente espaços luzes de corrida ao longo de suas bordas. Sua escala estende para a forma muitos anos-luz no espaço. Sua velocidade superior ultrapassa a velocidade da luz por uma margem considerável. Sim, Einstein estava errado sobre isso. Os aliens branco-alto, em suas interações com seres humanos, carregam frequentemente dispositivos como armas para sua proteção. Os tubos brancos longos de 8 polegadas podem emitir um feixe de micro-ondas que possa excitar os átomos do sódio no sistema nervoso de um ser humano, ameaçando-o por um período de tempo. Um grande contingente de aliens brancos altos estão instalados na região da base Indian Springs, Vale de Nevada, ao lado da Área 51. Central desde antes que os primeiros colonos euro-americanos se mudassem para o oeste, portanto estão na área há bastante tempo. Esses aliens, brancos altos, descobriram que a Terra é uma estação conveniente em suas viagens dentro deste setor da galáxia. Como Charles Hall explica, o Sol da Terra está localizado no meio de uma seção vazia muito grande, de 10 anos-luz de diâmetro da galáxia. A maioria das estrelas ocorre em grupos com outra estrela, a uma distância de 2 meses-luz. Assim, para as civilizações que vivem em sistemas estelares perto desta bolha de espaço vazio, a Terra serve como uma estação de descanso, abastecimento e reparação a meio caminho da viagem. Os aliens brancos altos estabeleceram um local residencial dentro de French Peak, aproximadamente 25 milhas ao norte-noroeste de Indian Springs, Auxiliary Air Force Station, Área 51, em Nevada. Eles também têm uma base principal e instalações de reparação de suas espaçonaves, que também foi construído no lado de uma colina na extremidade norte de Indian Spring Valley, não muitas milhas de sua localização residencial. Quando suas naves de grande tamanho aproximam-se da Terra a partir do espaço profundo, eles fazem uma aterrissagem inicial em Dogbone Lake, 25 milhas a leste de French Peak, na Nellis Air Force Range, local onde está instalada a Área 51, Nevada. Em seguida, eles fazem uma transição lateral para o hangar principal, onde as portas enormes se abrem para admitir a entrada das espaçonaves nas instalações subterrâneas, em seguida se fechando. Presidentes dos Estados Unidos da América, incluindo Lyndon B. Johnson e Eisenhower, seletos senadores e membros do Congresso e alguns generais e almirantes estão cientes de sua existência e, de fato, conhecem os aliens brancos altos pessoalmente. Em eventos cuidadosamente organizados em Washington ou na base da Força Aérea de Nellis, Nevada, Área 51,
Os aliens brancos também fizeram acordos com o governo dos americanos nos níveis mais altos para que suas instalações no centro de Nevada não sejam perturbadas. Em troca, fornecem informações científicas e tecnologia avançadas que permitiram rápidos avanços na ciência e tecnologia na Terra. Alguns de seus cientistas trabalham como consultores técnicos em instalações laboratoriais avançadas, incluindo o norte da Califórnia, Nevada e outros lugares dos Estados Unidos. As instalações da base dos aliens brancos alto e Nevada Central servem como local para os visitantes de outros sistemas de estrelas para virem e estudar a língua inglesa e a cultura norte-americana. Esses visitantes são intensamente curiosos sobre a vida e os costumes da Terra. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada!